Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste domingo é de Lucas 1, de 1 a 4 e de 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizavam entre nós, como nos foram transmitidos por aquele que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez nos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava na sua sinagoga e todos elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse domingo, dia do Senhor, dia de irmos à sua casa, que possamos meditar nesse Evangelho, mergulhar nesse Evangelho que começa nos falando, nos dando fundamento para tudo que ele vai descrever. Então o evangelista Lucas começa dizendo: Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos os ensinamentos de Jesus, como o próprio Jesus transmitiu a ele. E aí ele continua relatando: Desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. E assim, após ele ter feito um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, ele decide escrever de modo ordenado para aquele discípulo que está sendo ensinado, para que ele também tivesse conhecimento de Jesus e dos seus ensinamentos. Então, hoje o Evangelho me chamou a atenção para isso e me trouxe uma alegria, de imaginar como não seria bom se relatássemos, se escrevêssemos, como Lucas está dizendo aqui, de forma ordenada, tudo que Jesus tem nos ensinado, tudo que presenciamos, dos seus feitos em nossas vidas, dos seus milagres, para que os nossos pudessem mais tarde ter conhecimento. E a minha mente voou longe, o meu entendimento e imaginação voou longe. Já imaginou se eu escrevo e lá na frente, nas gerações futuras, meu neto, meus bisnetos, pudessem ler no ano tal, no dia tal, eu comecei a vivenciar a leitura do Evangelho, eu comecei a desejar pôr em prática esse Evangelho, e a partir disso eu vi essa e essa mudança, eu alcancei essa e essa graça. Jesus foi me guiando desta forma, para que eles também tivessem conhecimento. E aí eu me lembrei de uma santa que eu gosto muito,
que a história dela vai dizer, de Santa Teresinha, que na época dela elas não tinham muito contato com a palavra, porque era alguma coisa rara. Então o relato da história dela vai dizer que elas tinham um tio que era bem de situação e ele tinha a palavra. Então quando as irmãs iam à casa dele visitá-lo, elas sempre levavam um caderno e aproveitavam aquele momento que estavam na casa dele para copiar a palavra. E quando elas chegavam em casa, elas mostravam para as outras irmãs, principalmente o Velho Testamento, porque era uma parte que nem todos tinham contato. O Novo Testamento em muitas casas já se tinham, mas o Velho não. Então hoje o Evangelho vem nos trazer isso à tona, a importância de registrarmos, para que outros sejam alcançados e ensinados. E aí lendo o Evangelho, Lucas falando isso, escrevendo de forma ordenada, para que o outro irmão tenha conhecimento, para que o alcance, né? Fazendo essa carta, o Evangelho nos traz à tona essa necessidade de escrevermos, de registrarmos, para que outros também conheçam esse Jesus, conheçam os seus feitos. E aí o Evangelho nos leva a continuar a meditação, falando de Jesus entrando na sinagoga e fazendo a leitura do profeta Isaías, a leitura do Velho Testamento. E ele lê justamente a parte que anuncia a sua missão, que anuncia a sua função, para que ele veio. Qual é a sua missão? Então que o Evangelho também nos leve a meditarmos nisso também. Qual é a nossa missão? Para que viemos? Então o Senhor fala dessa passagem, que abrindo o livro ele achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me a proclamar a libertação aos cativos. Então, o anúncio da boa nova é o anúncio também de libertação. O anúncio da boa nova é o anúncio também da recuperação da vista. É o anúncio que dá liberdade aos oprimidos. É esse anúncio que faz proclamar um ano de graça do Senhor. Porque a palavra nos faz isso, nos liberta, nos salva, nos cura, e tudo isso é graça, é digno de louvor ao Senhor. Ele fecha o livro e aí ele olha e vê que todos estão com os olhos fixos nele. Então ele começa a dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. E Jesus fala isso porque ele vê que todos estão com os olhos fixos, porque a palavra foi anunciada. Agora aquelas pessoas que estão com os olhos fixos, elas não estão mais cegas. Elas sabem para que Jesus veio e por que Jesus veio. Elas ouviram que o anúncio do Evangelho, que a palavra, é para isso. É para libertar os oprimidos, os cativos. É para ter essa certeza de que Jesus veio para nos dar ano de graça. Jesus veio para nos dar libertação, para nos salvar, nos curar. Então quando ele olha e vê as pessoas com os olhos fixos, e ele diz: hoje se cumpriu essa passagem, é porque o Evangelho foi anunciado e agora eles já não estão mais cegos. Então que hoje, nesse domingo, nesse dia do Senhor, isso aconteça também com cada um de nós, com cada um que está ouvindo esse anúncio do Evangelho. Que você possa se alimentar dessa palavra e dessa certeza que Jesus veio para nos dar liberdade, para nos tirar de toda a cegueira, que Ele nos ama e que Ele veio para nos salvar. Essa certeza de que Ele está conosco. Que assim possamos anunciar, que a nossa boca se abra para anunciar o ano de graça do Senhor. Porque o Evangelho deste dia, desse domingo do Senhor,
nos convida para isso, para anunciarmos esse ano de graça do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.